permitido utilizar de forma separada partes de diversas leis com o objetivo de beneficiar o réu. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, ao aplicar uma lei para diminuir a pena prevista em uma outra legislação, estaria se criando assim uma terceira norma e o julgador se tornando legislador, o que afronta o princípio da separação de poderes. Esse assunto, que foi julgado pelo plenário do Supremo no mês de novembro, é o tema que você acompanha a partir de agora no programa Grandes Julgamentos do STF. Foi julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal durante a análise de um recurso extraordinário apresentado pela Defensoria Pública da União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A Corte deu provimento parcial ao recurso e o caso teve a repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual, o que vai servir de paradigma em processos semelhantes. Os debates em torno deste recurso envolveram basicamente duas leis. A Lei 6.368, de 1976, já revogada, e a Lei 11.343, de 2006. Esta segunda, conhecida como a Nova Lei de Drogas. A pena da nova lei é mais severa em relação à pena da lei revogada. O ministro relator observou que a Lei número 6.386, de 76, estabelecia para o delito de tráfico de entorpecentes pena de 3 a 15 anos de reclusão. Já a nova lei, mais severa, prevê para o mesmo crime pena de 5 a 15 anos. O ministro Ricardo Lewandowski, que foi seguido por outros ministros da Corte, destacou que a causa especial de diminuição de pena foi incluída apenas para beneficiar o réu primário, que tenha bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, ou seja, integrante de uma organização criminosa. A Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, veio revogar completamente a lei anterior. O artigo 33 dessa lei dispôs também sobre o crime de tráfico e aumentou a pena prevista para o crime de tráfico, que anteriormente era de 3 a 15 anos, agora passou a ser de 5 a 15 anos de reclusão e multa também. A grande inovação que houve foi o fato dessa lei dispor sobre uma causa de diminuição de pena que não existia na lei anterior. Nós tivemos um aumento de pena para o traficante, mas também se criou a figura do tráfico privilegiado, que é esse que tem as causas de diminuição de pena. Para esta advogada, professora e consultora em direitos humanos, um dos principais pontos alterados pela nova lei foi a diferenciação entre o traficante e o usuário de drogas. Considerando que a Constituição e toda a proposta internacional, né, de enfrentamento ao tráfico é bastante rígida, principalmente é considerado um crime inafiançável, imprescritível, já houve um grande debate sobre a questão da não progressão do regime de cumprimento de pena, que foi considerado inclusive inconstitucional, dadas as garantias constitucionais da individuação da pena, mas em razão dessa rigidez do enfrentamento ao tráfico, essa legislação ela tendeu a favorecer aqueles que estão na condição de usuário, ou seja, aqueles que estão envolvidos com situações de tráfico, né, por conta de uma dependência psíquica a essas substâncias entorpecentes. Então, de alguma maneira, a proposta da legislação nova, ela é bastante favorável no sentido de diferenciar o usuário, né, do traficante, que em geral ele não é usuário. Mas, efetivamente, nós vamos encontrar situações de usuários envolvidos no tráfico para sustentar o seu vício. O suposto uso de uma pequena quantidade de drogas e a suposta pena maior que a devida para o caso foi o que levou a Defensoria Pública da União a interpor um recurso no Supremo em favor de uma mulher que foi presa por porte de entorpecentes. É um típico caso de direito penal intertemporal, é a Lei 6368 de 76 e a Lei 11344
de 30 anos a posteriori, que é a lei de 2006, 23 de agosto de 2006. Portanto, a Defensoria Pública da União, na defesa da assistida, uma cidadã colombiana, se insurge contra a decisão da primeira turma do TRF da Terceira Região, que entendeu pela inaplicabilidade do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. A Lei 11.343 tem partes mais benéficas e partes mais graves, mais severas, né? Então, se é preciso aplicar a sua inteireza para só então saber se no cômputo final ela é mais benéfica ou ela é mais severa, seguramente o que está acontecendo é que a parte severa dessa lei está retroagindo. E a Constituição Federal veda expressamente isso em seu inciso 40 do artigo 5º. O segundo ponto, que é importantíssimo dizer, é que não se trata da edição de uma terceira lei, mas da retroação da parte inédita da lei nova, portanto, não regulamentada pela Lei 6368. Tradicionalmente, essa combinação de leis sempre foi mal vista no judiciário, porque se tinha a compreensão de que, permitindo a combinação de aspectos de duas leis, estar-se-ia criando uma terceira lei. E a função do judiciário não é criar leis, essa é uma função do Poder Legislativo. Caberia a ele decidir qual era das duas normas aquela mais benéfica. Entretanto, esse caso suscitou alguma divergência, uma forte divergência no Poder Judiciário, porque tanto no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, quanto no Supremo Tribunal Federal, o que nós assistimos foi uma divisão. Alguns defendem ainda essa corrente mais tradicional, mas uma outra corrente surgiu defendendo também que se pudesse sim, para bom emprego do princípio da irretroatividade da lei penal, permitir a combinação das leis, permitir uma situação terceira não prevista em nenhuma das leis, que essa é a situação se isso viesse em benefício do agente em respeito a esse princípio da irretroatividade. Por maioria, os ministros recusaram o pedido da Defensoria Pública. No entanto, o Supremo decidiu devolver o caso para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que deverá efetuar a dosimetria da pena com base nas duas leis e aplicar ao réu aquela que mais o beneficiar. Em relação à definição, fixação de uma pena, é claro que o Poder Judiciário, espera-se que o Poder Judiciário faça a ponderação das circunstâncias em que aquela pessoa está envolvida no tráfico. Considera a quantidade da substância, as condições, acondicionamento da própria substância entorpecente, que pode indicar, né, tem indícios de que estão preparados para traficar ou para o uso. Veja daqui a pouco como foi o julgamento deste recurso sobre a combinação de leis para fixação da pena beneficiar o réu. Os detalhes depois do intervalo. Você acompanha no programa Grandes Julgamentos do STF de hoje a decisão do plenário do Supremo, concluída no último mês de novembro, que determinou não ser possível a aplicação dos dispositivos da nova lei de drogas, combinado com pena fixada em norma anterior sobre o mesmo tema. Em pauta, duas leis. A primeira, de 1976, a Lei 6.368, e a segunda, editada em 2006, a Lei 11.343. Por 6 votos a 4, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no último dia 7 de novembro, que não é possível aplicar os dispositivos previstos na nova lei de drogas ao crime praticado na vigência da lei anterior para beneficiar o réu. O relator do processo foi o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, esta é uma matéria que já veio ao plenário por uma vez e trata-se justamente da controvérsia relativa à aplicação da norma constante do artigo 33, parágrafo 4º e artigo 40, inciso 1º, ambos da Lei 11.343 de 2006, ao fato criminoso anterior à sua vigência. Eu estou distribuindo meu voto porque, na sentada em que foi discutida essa matéria,
houve um empate de 5-5 e tratava de saber se era possível a mescla de leis, tendo em conta a aplicação do princípio da Lex Meteor retroativamente. E como houve o empate num RE onde foi apontada a repercussão geral, a decisão não foi conclusiva, mas o empate permitiu que a decisão favorecesse ao réu. Eu solicitei, então, ao tribunal que enviasse outro recurso extraordinário representativo da espécie que está sendo agora levado a julgamento. O tema gera controvérsias no próprio Poder Judiciário. No Supremo, como você acompanhou no julgamento do recurso, a Corte ficou dividida. No Superior Tribunal de Justiça, o STJ, não foi diferente. Por lá, os ministros criaram uma súmula. A súmula vinculante número 501 veda a combinação de leis em crimes de tráfico de drogas. E a Constituição Federal dispõe apenas que a lei federal deve retroagir para beneficiar o réu, não fazendo menção sobre a sua aplicação para autorizar que apenas algumas partes de diversas leis possam ser aplicadas separadamente para favorecê-lo. Para o ministro Ricardo Lewandowski, também ficou claro que a nova lei de drogas surgiu para diferenciar o grande traficante de pequenos criminosos e até de usuários de drogas. O legislador preocupou-se em diferenciar o traficante organizado, que obtém fartos lucros com a direção de atividade altamente nociva à sociedade, do pequeno traficante denominado mula ou avião, utilizado como simples mão de obra de transporte e entrega de pequenas quantidades de drogas, muitas vezes para sustentar seu próprio vício, ainda de situações que demonstrem eventualidade de traficância, como, por exemplo, a mulher que leva drogas para o marido preso. Porém, digo eu, para aplicar esta causa de diminuição da pena, o legislador aumentou de maneira considerável a pena mínima. De um lado, reprimir mais fortemente o tráfico de drogas, mas de outro lado, com essa possibilidade de mitigar a pena, fazer a distinção entre o traficante habitual e ocasional. O recurso foi interposto pela Defensoria Pública da União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Acompanharam o voto do ministro relator 6 ministros da Corte, entre eles Teori Zavascki. É cabível a aplicação retroativa da Lei 11.343/2006, desde que o resultado da incidência das suas disposições na íntegra seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei 6.368, de 76, sendo vedada a combinação de leis. Me parece que essa súmula resume com a tese do ministro relator. Apenas eu acho que, para esse efeito, ministro Ricardo, de determinar que o juiz da vara de execuções penais verifique qual é a lei mais favorável, talvez fosse o caso de dar provimento parcial ao recurso. Em seguida, quem votou foi a ministra Rosa Weber, que abriu um novo entendimento sobre a matéria. Ela avaliou que a aplicação da causa de diminuição de pena, combinada com uma lei anterior, não configura uma terceira norma. Os demais ministros que a acompanharam também entenderam que a lei é autônoma e pode ser combinada com a lei anterior. Essa conjugação de leis distintas, né, na verdade, o exame que dela se possa fazer, ela é objeto não só do direito penal, mas de todos os ramos do direito, né? Me faz lembrar sempre Pontes de Miranda, que diz que o direito é um grande oceano e os seus diferentes ramos são como gotas. E quando aqui cheguei e passei a enfrentar as questões penais, me lembrei do meu direito do trabalho, que todos sabem, é informado por um princípio maior da proteção do trabalhador, que tem como duas de suas expressões mais significativas o princípio da norma mais favorável e da condição mais benéfica. E no âmbito do direito do trabalho também muito se discute, e assim como o eminente relator relacionou doutrinadores eméritos, penalistas eméritos numa e noutra linha, isso também acontece entre os trabalhistas. Eu entendo que a norma penal, em tudo o que beneficia o réu,
ou seja, em todos os aspectos ou em todos os pontos que enfrenta em benefício do réu, retroage na estrita observância do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, com a leitura que faço. Seguiram o voto da ministra Rosa Weber os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que subscreveu o voto do ministro César Peluso para prover o recurso da Defensoria Pública. Não se pode, deveras, misturar regras e critérios de leis distintas para criar norma aplicável ao caso, citando a jurisprudência de então, sob pena de usurpação de atribuições constitucionais em entrando o judiciário a legislar. No caso concreto de então, disse Peluso, não me parece seja este o caso. Então disse ele, aplicar a causa de diminuição não significa baralhar e confundir normas. Tal causa pode, aplicada às inteiras, sem criação jurisdicional de instituto que componha requisitos de uma e de outra lei. E disse então Peluso após a citação, não considero, portanto, que a aplicação da nova lei apenas fixada com base na lei antiga signifique criação de norma. O que ocorre é só a aplicação do princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Por fim, acresceria que a vedação de junção de dispositivos de leis diversas, que não ocorre no caso, é apenas produto de interpretação da doutrina e da jurisprudência, sem apoio direto em texto constitucional. De qualquer sorte, a análise da lei mais benigna restará sempre submetida à avaliação do resultado final em concreto, até porque juízo abstrato pode levar, não raras vezes, a percepções equivocadas no que concerne à aplicação da sanção e à sua execução. Ressalto que a questão sempre foi bastante controvertida. De fato, observo que no próprio âmbito deste Supremo Tribunal Federal formaram-se posições bem delineadas. Nós estamos agora aqui nessa sessão a alterar a jurisprudência para... Após ter dado uma orientação de comando a todo o Poder Judiciário no sentido da possibilidade da aplicação do parágrafo 4º do 33 àqueles condenados com base na lei de 1976, 2 anos depois, o plenário dar uma outra sinalização ao Judiciário. O decano do tribunal, o ministro mais antigo da Corte, Celso de Mello, também se filiou ao entendimento aberto pela ministra Rosa Weber. Ele chamou atenção ainda para as divergências sobre esse tema. E esse é um litígio essencialmente constitucional, pois o tribunal vai, em última análise, examinar a aplicabilidade de leis penais sucessivas que se sucederam no tempo, em face de uma cláusula inscrita na Constituição da República e que estabelece de modo incondicional o direito de qualquer pessoa à aplicação da norma penal mais benéfica. Apesar da orientação da minoria, que você acompanhou há pouco, os ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Marco Aurélio e o presidente da Corte, Joaquim Barbosa, acompanharam o voto do relator do recurso, o ministro Ricardo Lewandowski. Eles aceitaram em parte o recurso apresentado pela Defensoria Pública da União contra a decisão do TRF3. Mas, por orientação da maioria, o tribunal entendeu que a dosimetria da pena vai ficar agora sob responsabilidade do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Destaco que a grande dificuldade é estabelecer qual é a lei mais favorável. A nova lei pode ser mais benéfica em alguns aspectos e prejudicial em outros, tornando árdua a tarefa de aplicar o artigo 5º da lei da Constituição Federal no seu inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Nesses casos complexos, indaga-se se é dado ao intérprete aplicar a lei nova aos fatos passados, em parte, apenas naquilo em que for mais favorável.
a maioria dos autores assinala que deve aplicar-se uma ou outra lei integralmente. Eu peço, Vênia, a divergência, mas eu mantenho a posição que já tinha exarado no recurso extraordinário 596-152, acompanhando o ministro Lewandowski, e reitero, portanto, este voto, acompanhando dessa feita para dar parcial provimento ao recurso. Está em jogo um princípio muito caro em se tratando de sistema jurídico, que é o princípio unitário, sob pena de, mediante mesclagem de diplomas diversos, chegar a um outro sistema, a uma outra disciplina da matéria, como se pudéssemos, mediante esse artifício, atuar como legisladores positivos. Não há a menor dúvida de que, com a Lei 11.343 de 2006, suplantando a anterior, Lei de Tóxicos 6.368 de 76, o legislador penal objetivou atender aos anseios sociais de combate a esse crime de gravidade ímpar, que é o crime de tráfico de drogas. Eu vou manter-me fiel aos votos que já proferi sobre a matéria nesta Corte. É provido parcialmente o recurso, decisão majoritária, vencidos os ministros Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Celso de Mello. Depois do intervalo, os impactos que a decisão pode ter no direito penal. Daqui a pouco. A redução da pena para condenados por tráfico de drogas com base na combinação de leis. Este foi o tema julgado pelo plenário do Supremo durante a análise de um recurso extraordinário apresentado pela Defensoria Pública da União contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O assunto analisado pela Corte no último mês de novembro é o tema do programa Grandes Julgamentos do STF. O caso envolve a condenação de uma mulher acusada de tráfico de drogas. O crime foi em 2005. A Defensoria Pública da União recorreu da condenação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O TRF não aplicou ao caso as causas de diminuição previstas na Lei 11.343 de 2006, sob a justificativa que o crime foi praticado na vigência da lei anterior, e foi com base no artigo 12 da Lei 6368 de 76 que a pena foi aplicada. Segundo a Defensoria Pública, seria mais benéfico ao réu aplicar a redução da pena prevista na lei nova. Os debates em torno da Lei 11.343 de 2006 já são antigos aqui no plenário do Supremo. A grande questão que se teve a partir da edição dessa nova lei, em 2006, se referia à possibilidade dessa lei se aplicar retroativamente. Isso quer dizer, aplicar também a crimes praticados, crimes de tráfico praticados antes do início da sua vigência. Nós temos uma garantia prevista na Constituição Federal que dispõe que as leis penais não retroagirão, a não ser em benefício do próprio agente. Então a regra é, qualquer lei penal não alcança fatos passados e a exceção é, somente os alcançará se por acaso vier a dar um benefício, tratar de forma menos gravosa a mesma situação. Especialistas chamam a atenção para a inovação da lei ao criar a figura do tráfico privilegiado. Esse tipo de tráfico é aquele em que as penas podem ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o réu seja primário, tenha bons antecedentes e não se dedique à atividade criminosa. Essa causa está prevista no parágrafo 4º do artigo 33 e dispõe que para aqueles que se enquadrem na conduta tipificada como tráfico, mas que tenham primariedade, bons antecedentes, não pratiquem com habitualidade condutas criminosas e que não pertençam também a organizações criminosas, a essas pessoas vai se reconhecer uma diminuição de pena da ordem de 1/6 a 2/3 da pena que for aplicada a ele. O tráfico em si é realmente um problema sério, assim como outros fatores relacionados à desestrutura, né, socioeconômica que alcança e causa impacto em todos nós, né, principalmente nós que
estamos nesse cotidiano do trabalho, da rua, né, da escola, enfim, tendo que lidar com essas situações no dia a dia. E é no dia a dia que essas questões precisam ser solucionadas, a comunidade precisa se envolver consigo própria, né? Então, se pensar em termos de direitos humanos, com certeza a esfera penal seria a última instância. O grande julgamento do STF fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais um tema do seu interesse. Quer entrar em contato com a nossa produção, sugerir um tema? Anote o nosso endereço eletrônico, é grandejulgamentos@stf.jus.br. Nos vemos na próxima semana. Até lá!